Deus deixou em sua palavra revelações profundíssimas para a igreja dos últimos dias. Mas nós só vamos compreender essas revelações primeiro se fizermos as conexões corretas e se meditarmos de maneira profunda. Queridos, eu vou ser bem sincero. Aqueles que são preguiçosos e ficam acompanhando apenas esses vídeos sensacionalistas que estão tentando adivinhar o momento desse tratado de paz, todo mundo está olhando para um tal tratado de paz, que talvez até aconteça, mas a grande questão não é olhar para o tratado de paz. Independente do que os reis, os governantes dessa terra decidam, independente do que eles decidirem entre eles, nós não podemos ficar com os olhos nos telejornais que mentem demais para nós. Existe muita mentira nas informações que as mídias têm dado e, infelizmente, muitos servos do Senhor que até produzem conteúdo no YouTube estão se enganando achando que da mídia tradicional, achando que das informações das nações vai vir a verdadeira revelação ou a verdadeira direção. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e saber que a direção vem da palavra. Você olha para a palavra primeiro e os acontecimentos já definidos nos mostram que a Bíblia é verdadeira, que as Sagradas Escrituras estão se confirmando. E nós estamos dando sequência à nossa série de vídeos falando a respeito das profecias do profeta Jeremias para os últimos dias. Por favor, não fique nesse vídeo aqui se você não assistiu aos vídeos anteriores, porque tudo que eu vou falar aqui precisa das informações, você precisa saber das informações que eu deixei nos vídeos anteriores. Combinado? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No último vídeo, eu falei a respeito da mistura de Esaú com os ismaelitas e os reflexos que vão ter para a igreja nos últimos dias. Falei um pouquinho sobre o período da grande tribulação e de onde virá aquele que maquina o mal contra o Senhor, aquele que será o governante mundial das nações, que estará promovendo perseguição contra o povo de Deus. Falei também a respeito da restauração desse Israel que nós conhecemos, dessa Jerusalém que nós conhecemos. Falei a respeito dos reis e sacerdotes que estarão governando, herdando a terra, governando a terra com o Senhor. E também falei a respeito do encontro da igreja com o Senhor nos ares. É um vídeo um pouco mais longo do que o normal, mas é muito importante que você assista. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 31. Nós vamos ler de novo o versículo 13, que diz assim: Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e velhos, tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. No vídeo anterior nós finalizamos com esse versículo aqui, e eu falei sobre a virgem que se alegrará na dança. Quem é essa virgem? A virgem é o Israel da promessa, que está sendo preparado como virgem hoje, a parábola das 10 virgens, e o próprio texto do apóstolo Paulo dizendo que nós estamos sendo preparados como virgem, confirma isso. Agora, esse encontro que essa virgem vai ter com o Senhor nos ares é justamente a dança, o cortejo, é quando a igreja encontra com o Senhor nos ares. Tem ali a unificação, nós receberemos um revestimento e estaremos com o Senhor para sempre, não para sempre no céu, mas estaremos em glória com o Senhor. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e nós nos alegraremos como virgem na dança, no encontro com o Senhor. Essa virgem que é essa mulher que sobe do deserto, segundo Cantares capítulo 8, que é aquela virgem que se encontra com o Senhor. Após subir do deserto, vai acontecer o quê? A dança da virgem com o seu esposo. Então, eu também falei a respeito desses jovens e velhos que estarão se alegrando. Falei a respeito dos jovens e velhos que estarão sobrando ou restando. As nações que não serão glorificadas, as nações que estarão vivendo ainda no período, no tempo cronológico, que são nações que estarão debaixo do governo de Jesus Cristo e da igreja. Nações que restarão e são pessoas que estarão envelhecendo, são pessoas que estarão vivendo ali debaixo da lei do Senhor, sendo conduzidas pelos reis e sacerdotes. Assista ao vídeo anterior e também assista os vídeos aqui, que eu deixo o link na descrição, falando sobre o reino milenar de Jesus Cristo. Agora, queridos, olha o versículo 14. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Peraí. Você olha para esse versículo 14 e você vê o quê?
dois povos distintos. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes? Espera aí, o que é saciar a alma? A nossa alma só é saciada quando nós temos a plenitude de Jesus Cristo na nossa alma. Hoje nós sentimos isso de maneira parcial, mas aqueles que são reis e sacerdotes do Senhor terão as suas almas saciadas eternamente. Nós não viveremos mais segundo as leis deste mundo, segundo o Cronos que foi estabelecido. Nós teremos a nossa alma saciada porque nós não seremos mais alma vivente. Nós seremos corpo vivificante, nós seremos espírito vivificante. E o que significa isso? Que a nossa alma será saciada de maneira completa. Nós seremos reis e sacerdotes e a prosperidade eterna da alma estará sobre as nossas vidas. Nós seremos saciados de maneira definitiva. O termo aqui gordura está falando sobre gordura mesmo, gordura de animal. Está falando sobre o quê? A abundância do Senhor sobre as nossas almas. Então os sacerdotes serão saciados dessa gordura, ou seja, a nossa alma será saciada de maneira completa. E aí, queridos, dentro desse próprio versículo 14, o que você enxerga nele? Você enxerga uma outra classe de pessoas. Ele diz o quê? E o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Peraí, sacerdote é uma classe específica de pessoas? Sim. Aqueles que vão ter a saciedade em suas almas, aqueles que vão viver a abundância espiritual são aqueles que são reis e sacerdotes, os glorificados com o Senhor. Agora, quando fala a respeito do povo se fartar com a minha bondade, quem é o povo? São as nações que restarão no milênio. Eu vou fazer uma série de mensagens específicas falando a respeito da igreja herdando a terra e o povo que sobra aqui, o povo que resta das nações, que são aqueles que não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas também não fizeram aliança com a besta. Vão restar nações, e mais uma vez eu quero te indicar o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, falando sobre os sobreviventes. Vão sobreviver nações, porque a igreja estará reinando sobre as nações. Agora, o povo se fartará. Por que o povo se fartará? O povo se fartará, as nações restantes se fartarão, por quê? Porque será um reino de paz e de justiça. Vai haver uma produtividade na terra, os animais não vão estar mais vivendo debaixo da lei predatória. Coisas maravilhosas vão acontecer no milênio. E eu falei um pouquinho disso no vídeo anterior. Quando nós lemos Zacarias 8, nós lemos Zacarias capítulo 14, Zacarias 14. Quando nós lemos Miqueias 4, quando nós lemos Isaías 65, Isaías 66, quando nós lemos Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 2. Muitas promessas a respeito do reino milenar de Jesus Cristo. Agora vai lá comigo vai no versículo 15. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Bom, primeiro que se nós lermos esse versículo 15 de maneira corrida, de maneira rápida, nós vamos até pensar que o profeta Jeremias mudou de assunto. Só que na realidade não é isso. Não se esqueça. Ele está profetizando para os últimos dias. O assunto aqui de Jeremias, capítulo 31, é sobre os acontecimentos dos últimos dias. E quando ele fala ouviu-se um clamor em Ramá, ele está nos dando algumas direções para que saibamos e façamos as conexões corretas. Por exemplo, Ramá significa lugar alto ou lugar montanhoso na região de Benjamim. Você sabia que Ramá era uma região alta? Era um lugar alto em Benjamim? Ele está nos dando um endereço, uma região específica. Só que ele fala que esse choro, esse pranto, era um grande lamento que era Raquel chorando. Esse texto nos dá outros endereços para que façamos as conexões corretas. O primeiro endereço que o profeta está nos dando é justamente o texto que fala a respeito de Raquel e Jacó. Você conhece muito bem a história. Jacó tinha uma esposa chamada Raquel. Em um determinado momento, Raquel, ela acaba sofrendo ali com sua gestação, ela estava para gerar Benjamim, presta atenção nisso, eu falei de Ramá, um lugar específico em Benjamim, e o texto está dizendo que houve-se um pranto de Raquel.
Esse pranto de Raquel está nos levando para o texto de Gênesis capítulo 35. Em Gênesis capítulo 35, Jacó está saindo com a sua família e no meio do trajeto, no trajeto até ele chegar a Efrata, que é uma região específica de Efraim, no meio do caminho, Raquel ela começa a ter dores de parto porque o filho dela, Benjamim, estava para nascer. E aqui, queridos, tem uma mensagem profética poderosa. Por quê? Porque quando o texto ele cita Raquel, que está chorando com pranto, e essa conexão que está fazendo com as dores de parto que ela estava sofrendo para ter o filho, Benjamim, são as dores de parto que Benjamim vai sofrer no final dos tempos. E eu sei que parece um pouco confuso, mas você que conhece o ensino das duas casas de Israel e o ensino dos 144 mil selados, que eu já citei aqui, sabe muito bem. Eu não vou abrir o texto de Gênesis capítulo 35, depois você lê lá, Gênesis capítulo 35, dos versículos 16 a 19, ali vai citar o momento específico em que Jacó está ali, no momento em que Raquel está sofrendo com dores de parto. Raquel, ela tem ali um trabalho de parto muito penoso. As parteiras que estão ali dizem para ela, fique tranquila, você vai ter o bebê. E ela tem ali aquele trabalho de parto bem penoso, bem difícil. E ela acaba falecendo no parto, no momento em que nasce o filho dela, Benjamim. Só que antes da criança ter o nome Benjamim, ela dá o nome de Benoni. E Benoni significa o filho da minha aflição. Ela olha para aquele momento e ela coloca o nome da criança, significando o momento em que ela estava passando, que ela estava vivendo. Geralmente acontecia isso. Ou o nome das crianças naquela época eram algo que os pais queriam profetizar sobre a vida dos filhos, ou o nome das crianças representavam momentos específicos que a mãe ou que os pais estavam vivendo. Raquel olha para aquele trabalho penoso, olha para aquele trabalho de parto penoso e ela olha para o filho que estava nascendo dizendo, olha, você vai se chamar o filho da minha aflição, porque eu não vou suportar essas dores de parto. Por fim, infelizmente, Raquel acaba falecendo no momento do nascimento de Benjamim, só que o nome da criança seria Benoni, mas Jacó disse, não, Benoni não. O nome dessa criança será Benjamim, que significa o filho da minha mão direita, ou filho de honra. Agora, queridos, presta atenção aqui. Eu vou colocar mais uma vez na tela aquela imagem que eu separei dos 144 mil selados, a distribuição das 12 tribos dos 144 mil selados. Já está aí na tela para você. E eu quero que você preste bastante atenção, porque essa mensagem ela é extremamente profética. Se você olhar de ponta a ponta a descrição dos 144 mil selados, você vai ver que no início dessa lista está a tribo de Judá e no final dessa lista está a tribo de Benjamim. Eu já expliquei aqui o que significa os 144 mil selados. Eu não vou explicar de novo. A teologia tradicional diz que os 144 mil selados são judeus específicos que vão estar na grande tribulação. Essa é uma das maiores viagens, não faz sentido nenhum. Só que se você acompanhar aqui na descrição o estudo, os links dos estudos sobre os 144 mil selados, você vai ver uma linda linha do tempo. Quando você entender essa linha do tempo, você vai saber o porquê que Benjamim representa o último e grande sinal para a volta de Jesus. No início da lista está Judá, por quê? Porque a salvação chegou primeiro aos judeus, que eram de Judá, que vieram da linhagem de Davi. Depois, as outras 10 tribos seguintes representam que vieram ali do Reino do Norte, da mistura dos povos. Lembra do ensino das duas casas de Israel? Você que conhece, sabe muito bem, entende muito bem essa linguagem. E por último, nós vemos a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim espiritualmente representa a plenitude dos judeus. Quando acabar o tempo, o período da plenitude dos gentios, começa a última semana de Daniel. Na última semana de Daniel se inicia a plenitude dos judeus. Encerra a plenitude dos gentios e começa a plenitude dos judeus. Assim como está escrito em Romanos capítulo 10, quanto mais não será a plenitude dos judeus. Deus ele tem uma graça maravilhosa e ele está reservando um grande avivamento entre os judeus para que as duas testemunhas, as duas casas de Israel, estejam preparadas para o final dos tempos. Então, olha bem para essa lista
Nós vamos ver os 144 mil selados. As 12 tribos citadas, não tem a tribo de Dan, porque são tribos específicas que têm a ver com as duas casas de Israel, que basicamente significa judeus e gentios que serão salvos, são as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11. As tribos dos 144 mil selados nos ajudam a entender por que Raquel está em pranto, em grande lamentação, pelos filhos que estão chorando. Agora, grava bem isso, está aí na tela. A última tribo citada é Benjamim, porque Benjamim representa o último filho a se sentar à mesa. Lembra do texto em Gênesis, quando José, que representa Jesus, está ali na terra do Egito, na terra da escravidão, o último filho a se sentar à mesa foi Benjamim, representando o último filho a se sentar à mesa na última semana de Daniel, que é a tribo de Benjamim, uma grande conversão de judeus para completar as duas testemunhas que estarão no deserto na última semana de Daniel. Volta lá no texto comigo agora, volta para Jeremias capítulo 31, o versículo 15 já está aí na sua tela. Então agora você vai entender bem o que significa isso, por quê? Porque esse grande lamento que Raquel está chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem, sabe o que ela está nos mostrando? Que de uma maneira profética, quando Raquel ela tem as dores de parto e ela morre em seu parto e ela dá um nome ao filho dela, Benjamim, antes de se tornar Benjamim, se chama Benoni, o filho da minha aflição, porque justamente essa tribo, Benjamim, no final dos tempos, vai representar a quantidade de judeus que vão perder as suas vidas porque eles vão estar pregando o verdadeiro Messias lá em Jerusalém, que será a capital, ou o ápice, ou o epicentro da grande tribulação. Então, muitos judeus servos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo vão perder as suas vidas e vai haver um grande lamento naquela terra em Jerusalém, no epicentro da grande tribulação, porque muitos vão perder as suas vidas. E nós vamos ver essa referência também em Mateus capítulo 2, no versículo 18, você vai ver Mateus capítulo 2, no versículo 18, dando justamente essa referência de crianças que estavam sendo sacrificadas na época em que Jesus tinha nascido. Você lembra muito bem do texto? Herodes fica sabendo que vai nascer um rei, uma geração, presta atenção nisso. Herodes fica sabendo que vai nascer um rei, o libertador de Israel, e todas as vezes que Deus anuncia algum libertador de Israel, Satanás levanta um rei, um governante para tentar ceifar aquela geração. Herodes fica sabendo que nasceria ali o rei dos judeus e ele manda sacrificar as crianças que tinham ali a idade próxima de Jesus. Todas as crianças até 3 anos foram sacrificadas. Raquel, com grande lamento, chora por seus filhos. E nós vemos essa menção também em Mateus capítulo 2, no versículo 18. Graças à provisão maravilhosa de Deus, José e Maria vão para o Egito, mais uma vez o Egito abençoando os planos de Deus. José e Maria, com o pequeno Jesus, vão para o Egito e ali eles ficam um período no Egito até a morte de Herodes. Do Egito, Deus chama seu filho. E, queridos, presta atenção nessa conexão, porque, mais uma vez, nós estamos assistindo uma profecia de duplo cumprimento. Quando o profeta Jeremias ele fala de Raquel com grande lamento porque os seus filhos não mais existem, ela está falando sobre o momento em que uma geração se levanta para tentar ceifar uma outra geração abençoada. Agora nós não vamos ter mais um grande libertador, como foi na época de Moisés, como foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo que trouxe a libertação para toda a humanidade. Só que nós vamos vivenciar uma geração de libertadores que vão estar pregando o ano aceitável do Senhor, o ano da libertação. Então, essas duas referências que esse texto nos dá é para nos mostrar que no final dos tempos, muitos servos do Senhor, principalmente judeus, principalmente aqueles que representam Benjamim, você não pode esquecer disso. Por que Benjamim representa um grupo específico de cristãos que vão estar ali pregando a palavra de Deus? Você que conhece o ensino das duas casas de Israel sabe muito bem que do lado de Judá, né, daqueles que vêm da linhagem de Davi, as únicas duas tribos eram Judá e Benjamim. É por isso que naquela ponta da lista você vai ver Judá no início, porque os judeus começaram a pregar a palavra, a salvação veio primeiro para os judeus não receberam para que a salvação chegasse aos gentios. E no final dos tempos, nós sabemos que os judeus até hoje rejeitam, a maior parte, não todos, mas a maior parte dos judeus rejeitam Jesus como o Messias, só que no final dos tempos haverá um grande avivamento entre os judeus. Benjamim representa a tribo remanescente
É a tribo que vai estar ali com poder e graça, é a tribo que faz parte das duas testemunhas, são as duas testemunhas do Senhor, dois povos que são de judeus e gentios, que são essas duas testemunhas que vão estar pregando no final dos tempos. Alguns poucos cristãos ao redor do mundo, em relação à quantidade de cristãos no mundo, os cristãos que vão ser pequenas lideranças que vão estar guiando e direcionando a igreja, em parte no deserto e em parte nos epicentros, aonde estará rolando grandes conflitos por causa da grande tribulação. Então, queridos, quando nós olhamos para este texto riquíssimo, você está vendo o quê? Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Os filhos que estarão no período da grande tribulação. Assim como aquelas crianças foram ceifadas na época de Herodes, e ali o evangelista Mateus cita o profeta Jeremias, cita também Gênesis capítulo 35, assim como a própria Raquel, quando estava morrendo, designou através de suas palavras que Benjamim seria o filho da aflição, e você vai ver que a maior aflição que essa terra vai viver, Benjamim será protagonista na última semana de Daniel. Mais uma vez, entenda o ensino das duas casas de Israel, e você vai saber muito bem quem é ou o que significa espiritualmente a tribo de Benjamim. Então, queridos, nós finalizamos aqui mais esse vídeo abençoado. Nós vamos continuar esse texto. Esse capítulo 31 de Jeremias, ele é muito rico, muito rico. Você pode ver que eu usei aqui, acho que três versículos, e já dei um vídeo aí de quase 30 minutos. Então eu preciso muito que você faça as conexões corretas. Se você não conhece os ensinos que eu tenho citado aqui em quase todos os vídeos, por favor, se conecte a esses ensinos. Invista tempo na meditação desses ensinos, porque eu tenho certeza que o seu coração se alegrará com essas revelações, as mensagens escondidas que estão nos profetas, para que a igreja de Jesus Cristo, os sábios do Senhor, pudessem decifrar para guiar como pequenas lideranças para guiar a igreja que vai para o deserto. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente, e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.